tudo bem? Boa tarde. Muito obrigada pelo convite. É um prazer estar aqui dividindo na minha cidade sobre os conhecimentos que eu venho adquirindo ao longo de alguns anos a respeito da proteção de arte e também das marcas, das invenções. Não estou muito acostumada a falar no microfone, gosto mais de falar sem o microfone. Eu acredito que todo mundo, né? Mas eu vou tentar ser o mais natural possível. Bem, gostaria de dizer que a propriedade intelectual é um ramo do direito muito pouco conhecido até mesmo para os profissionais do direito. Então pode ser que você esteja aqui ouvindo agora e perguntando o que é propriedade intelectual. E a propriedade intelectual, num primeiro momento, a gente tem que pensar em como proteger as nossas criações, sejam elas no ramo artístico, sejam elas no ramo de invenções, de tecnologia, de inovação e até mesmo das marcas, das letras de música, dos logotipos e tudo que envolve a arte. Mas tem muito mais. Eu estou vendo aqui que a gente teve uma roda de conversa agora há pouco sobre a ecologia, sobre a agroecologia, eu acho que eu falei certo, não é? E na área da biologia, da biociência, da biotecnologia, é possível também se falar em propriedade intelectual. Não é o nosso foco hoje, mas eu gostaria de deixar só esse registro de que plantas não podem ser patenteadas, mas elas podem ser protegidas por meio de uma forma chamada de cultivar. E um dia a gente volta a falar sobre essa área da ecologia. Tá joia? Bem, aqui está nosso índice. Eu vou falar desse conceito inicial, né, de que a propriedade intelectual ela pode ser aplicada na música de forma a proteger as criações autorais, artísticas, humanísticas, voltadas para o público nacional. Nós estamos falando do Brasil, porque nós temos uma lei federal, 9.610, que fala dos direitos autorais. E essa lei, em geral, protege a autoria de obras literárias, de obras científicas, de obras musicais, peças teatrais, coreografias e por aí vai. Até mesmo uma coreografia pode ser protegida por meio do direito autoral. Quando a gente vê aqueles balés, aquelas apresentações de musicais em teatro, tudo aquilo é direito autoral, é produto de direito autoral. Então, quando a gente vê fora do Brasil produtores renomados, cineastas, tudo isso envolve a parte de direitos autorais e que vale muito dinheiro. Recentemente eu estava lendo uma reportagem falando sobre o Roger Waters. O Roger Waters da Pink Floyd, da banda Pink Floyd, eles se separaram, né? Eu acho que teve 1 ou 2 componentes que faleceram, mas tem outros componentes vivos do Pink Floyd. Só que o Roger Waters, ele pelo que me consta, é o maior produtor, o maior compositor da banda. E ele não se preocupou em pedir a autorização dos integrantes vivos e dos herdeiros da banda Pink Floyd de formação para regravar o álbum The Dark Moon, eu acho que é isso, está aqui o nome, The Dark Side of the Moon. Obrigada. E vamos ver no que isso vai dar, porque pode dar uma briga judicial muito grande, porque ele não está se preocupando. Ele fala, eu sou o autor, eu sou o compositor, eu sou o idealizador, eu sou o rei, né? E eu não preciso pedir autorização de ninguém. Então, na verdade, quando a gente fala em proteção de propriedade intelectual, a gente está falando de um mundo de coisas. Não tem como definir em uma frase apenas. Mas, uma vez protegidos os direitos autorais, eles são protegidos de forma exclusiva e durante a vida, né, daquele autor, ou daquele compositor, ou daquele produtor cultural, ele tem aquela proteção durante a vida e pós-morte também. Uma vez que no Brasil o tempo de duração da
autoria dos direitos sobre a criação autoral é de 70 anos. Já nos Estados Unidos é outra regra, já no Japão é outra regra. E uma curiosidade, né? Que nos Estados Unidos existe a proteção dos direitos autorais mais extensa e uma das mais extensas do mundo por causa do Mickey. E esse ano, em 2023, vai estourar o prazo dos direitos autorais do primeiro Mickey. Não sei se vocês já leram sobre isso. E, na verdade, eles conseguiram segurar o máximo e prorrogaram, foi de 95 anos após a morte. E agora a Disney sabe, está ciente, e os fãs também, né, que esse primeiro Mickey vai entrar no domínio público. Então, significa que qualquer pessoa vai poder utilizar nas suas artes. E uma outra curiosidade também que vai surgindo, né, na nossa cabeça, né, para falar sobre indústria da moda. Não era meu foco de falar aqui, mas já que a gente está falando também de moda aqui no evento, houve uma operação recente num estado de Minas Gerais, que é onde eu também trabalho, uma operação policial que apreendeu diversos produtos de uma confecção porque reproduziram os desenhos da Marvel e sem autorização. Então, pessoal, às vezes passa despercebido e a gente não sabe que a proteção dos direitos autorais, ela inclui todas essas marcas de luxo. E a gente pensa que não vai chegar até a gente. Se a gente quiser reproduzir o logotipo da Dolce & Gabbana, da Dior, nós não podemos nem imitar, porque fica na internet. E a internet, todo mundo chega lá um dia. Pode ser que você seja notificado por uma empresa de alto renome, até mesmo internacional, porque você está imitando a marca ou copiando alguma licença dessas empresas, dessas produções. Os direitos autorais também protegem o uso autorizado das obras intelectuais. E uma vez que a gente fala em autorização, significa que a gente precisa de um contrato. Então, se eu sou uma intérprete, eu sou uma cantora, eu sou uma artista, e eu quero reproduzir as obras do Milton Nascimento, do Caetano Veloso e por aí vai, eu tenho que pedir a minha produção para entrar em contato com a produção do Milton Nascimento, do artista ligado à minha obra, para reproduzir aquela obra. Mas muitas vezes a gente sabe que os artistas fazem parcerias. Então a gente vê Ivete Sangalo fazendo parceria com João Gomes, que é um artista que está mais lançado recente em relação a ela. E até de estilo musical totalmente diferente. Mas essas parcerias, com certeza, geram muito mais lucro, muito mais engajamento hoje nas redes sociais, que é, né, um fator de lucro, de alcance. E a gente tem que pensar que, com certeza, eles se promovem por meio dos outros artistas. Então, não existe economia solidária sem parceria. Não existe mundo artístico sem parceria. Não existe empreendedorismo sem parceria. Então, o que a gente está fazendo aqui hoje é adquirindo um conhecimento para que amanhã nós possamos ter uma parceria. Ah, mas eu não trabalho com a área de propriedade intelectual, não sou artista. Mas amanhã ou depois você pode conhecer alguém que precisa. Então, é sempre assim. A gente nunca pode guardar só pra gente. Mas à medida em que nós protegemos os nossos bens, as nossas criações, bens que eu falo, não necessariamente são carros, imóveis. Os bens também podem ser intangíveis. Então, a marca é intangível, o logotipo é intangível, uma música, uma poesia é intangível. Então, quando a gente tem bens intangíveis, nós estamos falando muitas vezes de bens muito mais valiosos do que o próprio patrimônio físico do artista, do produtor, do criador, do inventor. E muitas marcas, inclusive, são mais valiosas do que as patentes. E patente, para quem não sabe, é a forma de proteção de invenções tecnológicas, mas não necessariamente digitais. Porque quando a gente fala assim, invenção tecnológica, a gente pensa logo em inteligência artificial
E não necessariamente é essa disrupção toda. Às vezes a gente fala em patrocínio e a gente não sabe o que é que está por trás da indústria do patrocínio. A gente não sabe o que está por trás da indústria do entretenimento. Dentro do direito já existe uma pós-graduação em direito do entretenimento, que é separado do direito autoral, que é um ramo do direito autoral. Então é um sub-ramo da propriedade intelectual. E a gente vai, cada dia que se passa, adquirindo mais conhecimento, tendo mais dúvidas, né? Tenho certeza disso. Quem quiser perguntar alguma coisa, fica à vontade. Não estou aqui para fazer monólogo. Falei da morte, falei do domínio público. Então, assim, após 70 anos da morte do autor, aquela obra entra em domínio público, tá bom? O caso do Pink Floyd, que eu já fiz uma antecipação para vocês, que eu sou muito ansiosa. Essa é a reportagem oficial em que fala na internet, né, sobre a despreocupação do Roger Waters em relação a esse álbum, que é o álbum mais famoso e inovador da banda Pink Floyd, que foi uma banda muito à frente do tempo em relação ao rock mundial, à criação do rock. E quem é fã mesmo de carteirinha pode falar muito melhor do que eu. Eu gosto daquela The Wall, né, das músicas mais conhecidas. E o produtor de som da banda Pink Floyd foi o mesmo que fez os Beatles bombarem. Eu estava vendo em relação a isso. Bem, mas não podemos falar de propriedade intelectual sem falar das marcas. E já falei essa parte, né? O caso da marca J Quest. No Brasil, nos anos 2000, estourou a banda J Quest. Eu sou contemporânea a essa banda, época de faculdade. Né, Thaís? Estamos juntos. Na minha formatura era a música que ela... Vou deixar a vida... Era a música do momento. E a banda J Quest, para quem não se lembra, ela começou sendo chamada de J Quest. Mas existia uma banda internacional que requereu uma notificação extrajudicial, o nome de um personagem. Perdão, não era uma banda, era um personagem. E em inglês a pronúncia, né, é J Quest. E quando os músicos tentaram registrar a marca lá em 1995, essa empresa, Hanna-Barbera, apresentou uma oposição ao pedido. O que é oposição? É quando você entra com pedido de registro de marca no INPI, que é o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, e lá essa outra empresa, que pode ser nacional ou internacional, ela vai contestar o seu pedido e vai falar assim, peraí, essa marca, ela não pertence a vocês, vocês estão me copiando. E aí, administrativamente, a gente pode se manifestar respondendo os nossos direitos e o INPI, no final do processo, vai decidir quem é que tem razão. Então, eles tiveram que mudar a banda e como a pronúncia em português é diferente, eles descreveram o J. E a gente vê muito isso no nosso dia a dia, mesmo sem perceber. Aqui em Campos existem alguns casos que são até clientes meus, né? E quando a gente chega para a pessoa, para o empreendedor, para o empresário e fala assim, olha, você não fica desesperado. Pode ser que essa marca sua realmente esteja parecida com a do outro que está registrada, mas é possível nós fazermos uma pesquisa mais detalhada a fim de saber se existe uma outra classificação, porque as marcas são divididas em classificações. E assim a gente consegue adaptar esse registro a uma outra classificação e você manter o seu nome. Então, de cara, a gente não pode descartar. Mas, se vocês perceberem de alguma empresa que mudou de nome de repente, continua com a mesma família, provavelmente foi por causa de registro de marcas. E isso é muito mais comum do que a gente imagina. E falando de marcas, eu tenho uma paixão especial por essa parte. As marcas são o direito da propriedade intelectual que a gente consegue preservar por mais tempo. Ou seja, de 10 em 10 anos, é possível prorrogar a validade daquela marca. Já o direito autoral, a patente, o desenho industrial, é por menos tempo. Então, a marca, você pode
pode ir prorrogando, pode passar de herdeiros para herdeiros. Inclusive, tem casos de herdeiros já falecidos que passaram para os seus familiares e continuam. O próprio Roberto Marinho, né? Criou a Globo e passou para os herdeiros, e assim que os filhos falecerem, os netos podem herdar, e a marca pode durar ad eterno. Sendo que tem que se respeitar os prazos, o acompanhamento do processo, e tudo depende também do projeto, né, pessoal, de vida daquele empresário. Porque às vezes a pessoa quer criar um negócio temporário, ela precisa registrar a marca? Ela precisa, mas a necessidade que ela tem de se registrar uma marca em relação a uma empresa que já vai ter maior duração é diferente, o peso é diferente. Mas como hoje tudo a gente coloca na internet, principalmente no Instagram, quando a gente tem a ideia de uma marca em mente, né? E hoje mesmo já teve um engenheiro civil que me ligou e falou, olha, você falou que eu tinha direito a 5 nomes. Eu já vi que 2 já existem. E eu já vi que já existe há muito tempo, então deve ter a marca registrada. Então só me restou o último. Aí ele foi e falou, e esse nome, eu já tenho esse nome desde quando eu era criança, e ele já é um senhor. Aí ele falou assim, bem, já que só tem esse nome, vai esse nome mesmo. E aí ele disse que esse projeto dele já vem de anos e anos, é um projeto na área de engenharia civil para construções, bem tradicional mesmo, mas que ele quer deixar o legado dele para a família. E tudo que ele faz, até o nome que ele vai escolher, eu achei isso muito bonito. Ele passa para a família para saber o que eles acham, se é esse nome mesmo que ele quer, né? E se ele tem que adotar esse nome. Eu falei assim, vamos ver, eu acho que vai colar, mas é isso, pessoal, depende muito do nosso projeto pessoal também, né? E quando a gente coloca no Instagram, no Facebook, no Google, alguém pode nos localizar. E se alguém nos localizar, ela pode enviar uma notificação, pode chegar via e-mail, pode chegar via correio, pode ser uma ligação, e a qualquer momento você vai ter que pensar em mudar aquele logotipo, aquele nome, mesmo que seja informal, mesmo que seja uma marca temporária para os seus objetivos. Joia? Tá vendo? Ó? Pode ser que alguém tenha essa dúvida. Isla, mesmo a banda J-Quest, não, mesmo a marca J-Quest não sendo de música, ela pode entrar em conflito com uma banda? Pode, porque tudo envolve arte, né, pessoal? Tudo que envolve arte está na mesma categoria. Agora, eu poderia buscar uma nova forma de proteção em uma outra classificação? Em tese, sim. Bem, é muito difícil alguém parar para pensar que existe patente na área da música. Quando a gente fala em música, a gente pensa na letra, na melodia, no instrumento musical, na mesa de produção, na câmera que está filmando, que tem um microfone, que está capturando o meu som, a minha imagem. Leva-se também a pensar na propriedade intelectual, mas é um ramo separado, que é o direito de imagem. E o direito de imagem tem tudo a ver com o artista, com a pessoa que está interpretando uma obra, seja ela musical, ou teatral, ou cinematográfica. E a patente, ela já é um título, já é um documento que confere exclusividade por tempo determinado, mas para as tecnologias, para as invenções. Como assim? Eu tenho esse microfone sem fio. Mas o primeiro microfone criado, eu acredito que tenha sido o microfone com fio. E alguém pensou, não, mas eu quero me movimentar. Eu quero me movimentar de maneira que o fio não me atrapalhe. Então eu vou fazer um melhoramento naquela invenção. E assim ele vai se tornar uma criação nova. O nome disso se chama patente. Só que no Brasil existe uma variação para quando a gente faz uma melhoria naquele instrumento, no instrumento musical, na tecnologia, que a gente chama de modelo de utilidade. E também para os mais íntimos se chama de MU. E o modelo de utilidade já tem uma duração menor. Então a patente pode durar até 20 anos e a MU até 15. Quando passa desse prazo, cai em domínio público. É a mesma coisa dos direitos autorais. Só que para a gente conseguir dar entrada no pedido de patente, verificar se aquele objeto realmente é único no mundo, porque o direito autoral, lembra que eu falei que vale no Brasil? A marca, ela primeiro tem que valer
valer no Brasil, para depois ela valer no exterior. Para a gente poder pedir um registro de marca internacional, primeiro a gente tem que adquirir no Brasil. A patente não. Para a gente poder fazer a análise da patenteabilidade, a gente tem que fazer diante de tudo que existe no mundo. Então, é mais difícil, é mais demorado, é mais complexo, mas, em contrapartida, se uma universidade, se um empreendedor, se um inventor independente consegue uma patente de um instrumento musical, de uma tecnologia voltada para a música, de um melhoramento, de uma invenção, que vai se tornar uma inovação no mercado, né, ele precisa pensar que, apesar do tempo que demora, ele vai ter uma contrapartida muito alta financeiramente falando. Até quando a gente fala em vacinas, né, a própria vacina da Covid, a gente ouviu dizer que houve uma quebra de patentes, mas na verdade não é uma quebra de patentes, é um licenciamento compulsório, em que o governo ele determina a licença compulsória para que não seja só aquele laboratório específico, aquela empresa específica que vai comercializar uma solução que vai salvar a população mundial. Então, acaba se tornando muito mais barato. Também, para quem gosta de ler sobre essas questões, tem os medicamentos genéricos, né? Que foram melhoramentos dos medicamentos já existentes, mas com a fórmula, sem a marca. E isso foi uma inovação muito grande para ter a saúde pública, né? Para a saúde pública, para as pessoas terem mais acesso aos medicamentos. Então, a patente na música é uma forma de proteger as invenções relacionadas à cadeia musical, de uma forma em geral. Direito exclusivo de fabricar, explorar, vender e de fazer parcerias com a Sony, por exemplo, com qual é o nome daquela produtora que você falou que vai vir amanhã? É a empresa? É Som Livre, entendeu? Com empresas do ramo, porque às vezes você é um inventor independente, que você não tem a força, né, empresarial que uma Som Livre tem, que a Sony tem. Então, você vai participar de editais, você vai participar de contratações, você vai ter que estar ligado nisso, que é a sua formação própria. A universidade, geralmente, ela tem um núcleo de inovação tecnológica a fim de promover esses editais e essas integrações com parcerias privadas também. Hoje já é possível fazer isso há um bom tempo, por causa da lei de inovação. E assim dá maior visibilidade, porque muitas vezes a universidade, eu sei disso, eu estou estudando no INPI, estou fazendo meu doutorado lá, e a gente vê como que a universidade quer avançar e muitas vezes as burocracias, a própria lei, impede que um produto inovador chegue no mercado. Eu não sei se eu estou certa, se eu estou errada, mas uma vez eu participei de uma mesa redonda na UENF, e eu ouvi dizer que na UENF existe existe mão de obra e existe tecnologia suficiente para a produção de vinhos aqui em Campos. E a gente está falando de marca, a gente está falando de patente, mas o vinho, né, é uma planta e é uma fruta, é um fruto. Então, assim, a gente fica pensando qual é o potencial que nós temos aqui perto da gente e que muitas vezes... Vale do São Francisco no Nordeste, né? A gente pode pensar assim, poxa, como que no Nordeste é possível produzir vinhos, uvas, clima, mas em laboratório, em terreno fértil para a produção desses produtos, produção dos produtos da agroecologia, é possível inovar, é possível melhorar o plantio, é possível criar soluções mesmo no ambiente em que a gente não imaginava, né? Então, assim, voltando para as patentes, a gente tem um caso interessante na Netflix. Tem um documentário sobre a criação do Spotify, para quem quiser procurar. Você sabe o nome, Felipe? Não, tudo bem, pode procurar. E a Spotify recentemente criou uma tecnologia
Gente, nós estamos sendo vigiados 24 horas. Não tem mais jeito. A Spotify criou uma tecnologia para capturar as vozes e as vozes das pessoas, né? E também para que a gente possa fazer um karaokê por meio do Spotify. Só que eles ainda não lançaram. Eles viram que o karaokê virou febre, no Japão já é febre há muito tempo. E a Tecnoblog, eu acho que foi a plataforma que eu tirei essa reportagem, fala da patente do karaokê, né, pelo Spotify. Mas essa aqui foi a patente de uma tecnologia, para monitorar a fala dos usuários. Aí eles falam, né, que é para melhorar a qualidade das músicas e tudo mais. Mas são dados pessoais, né, gente? E nós sabemos que não é bem por aí, mas é assim que eles ganham dinheiro, em cima da gente. E assim, temos outra notícia que também é bem conhecida, sobre o Legião Urbana, a Legião Urbana, a banda. Na verdade, para quando a gente ouve falar nesse caso da Legião Urbana, a gente acha que é em relação a direitos autorais, mas não é, porque a disputa foi entre o herdeiro, que é o filho do Renato, e os integrantes da banda que estão vivos, Dado Villa-Lobos, Marcelo Bonfá e o outro esqueci. Esses dois são os mais famosos. Mas enfim, eles queriam ter o direito de usar, a marca é isso, a marca é o direito de uso. Então eles queriam ter o direito de usar o nome da banda Legião Urbana nos 30 anos da banda, numa turnê. E aí o filho do Renato falou, não, porque a marca é do meu pai, é minha, não é de vocês. Só que eles participaram de tudo e eles conseguiram, numa batalha judicial, provar que essa marca não era exclusiva, até porque deve existir um CNPJ, né? E a marca pode ser protegida tanto no CNPJ como no CPF, para quem não sabe. E assim, judicialmente, o advogado dos componentes conseguiu a autorização judicial para que eles pudessem usar Legião Urbana 30 anos. Então foi esse o conflito judicial do Legião Urbana. E aí o filho do Renato conseguiu fazer com que a Polícia Federal fizesse uma operação policial inédita para tentar apreender bens e músicas e letras de música do Renato que eram inéditas. Mas aí o Marcelo Bonfá e o Dado Villa-Lobos falaram assim, eu não vejo necessidade de investir um dinheiro altíssimo para fazer uma operação policial para poder apreender. É tudo o quê? É política? É marketing? O que é? Não teria necessidade. Era só pedir uma autorização, né, por escrito, judicial e tudo mais. Mas houve uma operação policial, essa eu não sabia, da Polícia Federal para poder apreender e conseguiram apreender umas letras inéditas do Renato. Agora eu te pergunto, você sabe que letra é? Oi? Ele não tinha registrado. Então, mas isso que eu quero falar, eu esqueci seu nome. Bianca, direito autoral é diferente de marca e patente. O direito autoral, na lei, não é obrigatório que você registre. Se você criar a letra da música, ela já é sua, mas se você não colocar seu nome, a data, e se você não proteger aquilo, vou colocar no cofre. A pessoa vai lá e registra. Exatamente. Então, o registro para o direito autoral, ele é muito importante para comprovar a anterioridade da titularidade daquela composição. Marília Mendonça. Tem o caso? Registrou tudo. Quando teve a notícia da morte do filho, né, que é o herdeiro dela, ela já estava separada, e aí fizeram a busca, era tipo umas 100 músicas, ela concluía e registrava, já para não ter essa treta, porque a gente sabe que as pessoas roubam tudo, né, de direito autoral. E acho que, né, como o filho estava pequeno, e ainda tem muito dinheiro, né, das músicas dela aí no Spotify. Aí eu vi notícias de que começaram a liberar. Então até para Nayara Azevedo tinha gravação que não tinha sido lançada. E também acharam uma falta de tato se aproveitar da morte dela para lançar música.
né? Então, aí ela deu uma segurada. Mas o que falaram que já estava tudo registrado. Então ela teve esse cuidado. Na parte prática, como que se faz para registrar uma letra de música? Tradicionalmente, os autores e compositores, eles buscam a Biblioteca Nacional, eles buscam também a faculdade, a UFRJ, a Faculdade de Música da UFRJ, para composições, para notas musicais. Mas hoje já existe uma tecnologia pronta para quem trabalha com propriedade intelectual, que a gente pode, porque na Biblioteca Nacional você entra com o registro e fica anos esperando, é público, na pandemia parou, aí era tudo físico, se fosse um livro você tinha que mandar todas as páginas assinadas à mão para eles, xerox, né? Então era assim, meio arcaico lá. E ainda existe. Só que tem outras formas de registro por meio de plataformas que você consegue gerar um selo e assim você consegue provar que aquela obra foi produzida naquela data, naquela hora, e que se chama blockchain. É uma tecnologia de proteção de diversos documentos, de quase todos os documentos que vocês podem imaginar. Mas existe uma lei no Brasil, que é a Lei de Registros Públicos, que nos obriga a registrar muitas coisas em cartório. A parte de direitos autorais não é válida em cartório. Marca não é válida em cartório. Ela tem que ser registrada na instituição competente. Então, quando a gente fala em registro de obras autorais, nós podemos registrar por meio de plataformas próprias de direito autoral e que saem em 15 dias e no máximo um mês o seu registro. Já a marca demora mais um pouquinho, a patente também. Mas para vocês saberem que assim, não é tão burocrático mais fazer a comprovação da sua autoria. Bem, gente, vou abrir a perguntas. Eu acho que a gente já conseguiu debater bastante. Agradeço mais uma vez, pessoal, a oportunidade, né, de falar um pouquinho da minha área. E já temos uma pessoa que vai perguntar aqui. Obrigado pela oportunidade, né? Eu era bolsista da UENF e agora eu continuo, não sou mais bolsista e continuo como voluntário. E eu faço aquelas artes ali com o bagaço da cana. Faço bichos, faço várias artes. Então, o que acontece? Logo assim que eu entrei na UENF, é só uma dúvida, né, que eu quero. Uma pessoa chegou para mim e falou assim, olha, você não vai poder fazer nem jacaré, porque senão você vai querer falar se é o rural, e nem fazer o boi. Porque vão falar que você... Mas peraí, mas eu não estou usando nome, eu estou fazendo arte, né? Então, eu fiquei algum tempo, muito pensativo. Agora eu não penso muito, continuo fazendo as minhas artes, minhas obras, mas não penso muito nisso. Eu fiquei muito preocupado com isso no início, no começo, entendeu? É só isso. Aí eu queria saber qual seria, né, a preocupação, por que essa pessoa chegou para mim por isso, mas eu não estou usando marca, não estou usando nome nenhum. Você está certo. Apenas usando arte. Você está certo, é uma obra autoral, você não está copiando a princípio de ninguém. Se alguém quiser te, entre aspas, incriminar por estar fazendo uma cópia, um plágio, né, de uma obra, seja do Urural da Lapa, que é um folclore da nossa região, seja um outro personagem do folclore que é popular, né? Não tem um herdeiro para essa obra do Urural da Lapa. Ai, gente, igualzinho. Mas eu acredito que isso aqui pode, né, Thaís? Você que... Por ser parecido, alguém pode alegar. Mas como que vai falar que é igual? Isso não é marca. Direito autoral não é assim. Cada obra é única.
dizer que é igual ao quê? Ao rural. Que é um folclore que não pertence a ninguém. É um patrimônio cultural público. Esse aqui é privado. Então, esse aqui é privado. Então você está certo, você não está copiando ninguém, você não teve essa intenção. Muito obrigado. Mas alguém pode te questionar? Pode, porque é o direito da pessoa questionar. E aí, se ela quiser contestar, ela vai ter que provar que ela é dona daquela obra. A pessoa que te falou isso, ela conhece o dono da obra? O rural é um patrimônio cultural público, então não é. Pode fazer jacaré. Mais alguém? Nada? Mais alguém? Bem, fala. Você poderia falar um pouco sobre o cadastro, o registro de fonogramas? Para quem não sabe, fonograma é gravação. E no Brasil, nós podemos fazer o registro de fonogramas por meio de mídia, né? Você vai jogar numa mídia, num pendrive, na tecnologia própria para isso. E você pode fazer o registro na blockchain, que é essa tecnologia que eu falei que é uma plataforma que vai conseguir comprovar a sua anterioridade, né, em relação a outros produtores, a outros compositores. Existe a questão da propriedade, existe a questão da propriedade do compositor, né? Existe a propriedade do autor da letra, existe a interpretação do fonograma, que é não necessariamente o compositor, porque a Marília Mendonça era compositora e ela também era intérprete. Então ela se apropriava dessas duas qualidades ao mesmo tempo. Mas ela não, muitas vezes ela não era produtora da própria obra. Então existia uma outra pessoa, um engenheiro de som, um produtor musical, que fazia a sonoplastia, a parte técnica específica, a apuração do som e tudo mais. Então essa equipe, ela é responsável, junto com a composição, com o compositor, com o autor, para poder receber esse valor. Outra coisa que eu estou lembrando, que eu não falei ali, existe um órgão, né, que é privado, mas considerado sem fins lucrativos, chamado ECAD. E o ECAD é o órgão arrecadador dos direitos autorais. Só que para que você, músico ou produtor, seja... Nossa, que lindo, gente. Eu não posso competir. A revoada dos passarinhos. Lindo. Então, para você ter essa obrigação... Primeiro, você tem a obrigação de pagar ao ECAD uma porcentagem sobre cada reprodução da letra da música nas plataformas de streaming hoje, né? E depois disso, você depois vai ter como receber royalties. Você, o intérprete, você, o produtor, você, intérprete, você, compositor, com a sua participação, com a sua cota parte, que na lei tem lá específico para o compositor, para o autor e para o produtor. E assim você consegue proteger os seus direitos, mas você tem direitos e obrigações. As obrigações são de contribuir para o ECAD. Eu estou falando de uma forma assim, gente, bem básica mesmo, que hoje é nosso primeiro encontro. E logo mais para frente, você tem que se associar a uma associação de pessoas da área da música que vão repassar os royalties para vocês. Então, senão você não consegue receber, né? E aí você vai entrar em contato com a UTC, que é uma das associações, a Abramos, ou Abramos, não sei. Existem, parece que quase 10, 7 ou 8 no Brasil, que lidera esse mercado do entretenimento, né, para poder fazer a melhor parte, que é a arrecadação dos fonogramas. Falei o que você queria? Mais alguém? Bem, eu acho que eu vou ficar por aqui. Muito obrigada. Até a próxima.